Fala pessoal, tudo bem? Professor Carlos Danilo aqui para conversar. Vou conversar com vocês um pouco agora sobre a nossa atividade mapa da disciplina de Introdução à Rede de Computadores, disciplina igual nós temos nos clusters de TI, seja nos cursos de TI da EAD ou Unicesumar, tá? E nessa atividade em si, né, tem uma instrução inicial, falando que é voltado para o mercado de trabalho, e aí vem um cenário o qual nos mais faz necessário o entendimento, que é esse que estou selecionando, que é o texto que eu vou ler para vocês. Tá? No cenário de rede de computadores, os protocolos são mecanismos desenvolvidos visando a realização da tarefa de maneira padronizada. Como exemplo, permite a comunicação entre duas ou mais máquinas, né? Porque nada mais é que o protocolo. O protocolo é basicamente o que? Ele cria-se um meio de comunicação que seja único, independente de qual seja a empresa do equipamento, marca, o fabricante que seja, o modelo. O protocolo ele como se pudesse todo mundo se comunicar numa mesma língua. Pensa que era como se fosse assim, eu quero enviar um e-mail, independente de qual seja o local do mundo, todos vão conseguir ler o mesmo. Tá? Mais ou menos assim. Bem, o modelo TCP/IP é uma arquitetura de referência para a construção e configuração de rede de computadores, que foi originalmente desenvolvida na ARPANET, que é amplamente utilizada em redes locais de internet. Ele é composto por 4 camadas principais: camada de aplicação, transporte, camada de rede e camada de enlace de dados. Camada de aplicação é a camada mais alto nível do modelo. Camada de transporte, né, responsável pelo fluxo de gerenciamento de conexão de rede. Dois principais protocolos nessa camada de transporte é o TCP e o UDP. A camada de rede responsável pelo endereçamento lógico de pacotes. O pacote principal essa camada é o IP, Internet Protocol. A camada de enlace de dados responsável pela transmissão dos pacotes. Essa camada dividida em subcamadas, camada de controle de um meio do endereço MAC, tá? E o subcamada de link. De modo geral, esse texto aqui da parte superior, ele está dizendo das camadas do modelo TCP/IP e alguns protocolos que estão contidos nele. Nas aulas, o professor falou um pouquinho já da diferenciação do protocolo TCP e o UDP também. É só a gente rever também a nossa terceira aula ao vivo. Tá? A partir disso, nós temos então em si a nossa atividade a ser feita. Acerca da arquitetura de referência TCP/IP, ou seja, com base no modelo de referência, né, da arquitetura TCP/IP, os dois conceitos de protocolo, UDP e TCP, ou seja, com base também nos protocolos UDP e TCP, né, responda às questões abaixo. Primeiro, descreva o processo do uso de um socket. Né? Afinal, o que é o socket? O que é isso? O que é o processo de socket? Explique a sua importância na disponibilização de serviços de rede, citando um exemplo baseado no protocolo TCP/IP. Ou seja, para responder essa primeira resposta, que é a primeira questão, é você dizer como que funciona um processo de socket. Tá? Qual a sua importância? Por que ele é importante? Qual a relevância? É um exemplo de um serviço que utiliza esse processo. Dica: nas aulas conceituais, o professor Carlos fala desse processo e dá exemplos também. No livro também temos algumas coisas. B. Descreva o processo de estabelecimento de uma conexão utilizando o protocolo TCP. Ou seja, você vai descrever nessa linha na B aqui, como que funciona o protocolo TCP. Como que ele faz para estabelecer a conexão, os processos e assim por diante. Temos elementos também nas nossas aulas conceituais no livro. A C. Explique como se dá o processo de detecção de erros e retransmissão de uma rede usando o protocolo TCP. Aí que tá. Pessoal, nós temos diversos processos de detecção de erros. Tá? No nosso livro, temos um exemplo de um desses processos que podem ser utilizados, como outros também. A ideia aqui é que você se tente identificar como que é. Pode ter 1 ou 2 ou 3 processos de detecção de erros, mas como que eles se baseiam? Se baseiam pelo... Vamos lá, vou dar uma dica. Se baseia pelo endereço, pelo nome, pela identificação do pacote. Como que a detecção de erro acontece? Né? E nessa ideia, e a retransmissão em uma rede utilizando o protocolo TCP? Aí a gente vai ter que dar uma pesquisadinha um pouco a mais para pensar. Na D, explique quais são os tipos de aplicações que devem ser utilizados, protocolo TCP ou UDP. Cite um exemplo de cada protocolo. Ou seja, na D, explique como que funciona basicamente. Tipo de aplicação deve usar o UDP? Quais são as aplicações que são, vamos colocar, indicadas para usar o UDP? Quais são os tipos de aplicação que são indicadas para o TCP? E cita um exemplo para cada aplicação. Tá bom? De modo geral, o que é para fazer então? Na A,
falar do processo de socket, como que funciona, explicar a sua importância, seu processo de utilização e dar um exemplo de um processo que pode utilizar um socket para estar utilizando, baseado no protocolo TCP. A gente vai descrever como que funciona o processo de transporte através do protocolo TCP, como que ele estabelece conexão, dicas assim por diante, como que é feito isso. Isso nós temos em aulas conceituais. Explique como se dá o processo de detecção de erro e a retransmissão em uma rede de protocolo. Tá? Então, ou seja, tem aqui na C são duas etapas. Ó. Primeiro, identificar qual é o processo de detecção de erro, como que faz. E outra e a retransmissão em uma rede utilizando o protocolo TCP. Deu problema, o que eu faço para retransmitir um pacote que deu erro? E na última, na D, explique quais tipos de aplicação deve usar o protocolo UTP, quais tipos de aplicação deve usar o TCP/IP e cite um exemplo de cada um desses protocolos. O DP usa para serviço X, o TCP usa para serviço X, o DP tem características ABC, então é mais indicado para esse tipo de produto ou serviço. TCP, o outro. Assim por diante. A ideia é que você responda as 4 perguntas. Beleza? E o arquivo você entrega um arquivo template mapa, que é um arquivo de Word simples, não tem nada demais, só uma identificação de vocês. E a dica é, durante as aulas, o professor da Fernanda dá dicas para a conexão da sua atividade mapa. Foi o que aconteceu na na terceira aula, e também nas aulas conceituais. Tudo bem? E eu acho que seria isso, tá, pessoal? Tome cuidado na questão de plágio, para não ser zerado. Basicamente, essa seria a entrega, ou seja, responder as 4 situações aqui, as 4 tópicos, as 4 questões, A, B, C e D. Beleza? Qualquer dúvida, situação, a gente fica à disposição para ajudar vocês da melhor forma possível. Tudo de bom, um abraço, a gente se vê nas aulas, até mais, tchau, tchau.